E a gente fala agora sobre educação. Sancionada pelo governo federal a lei que regulamenta o novo Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. As novas regras para a distribuição dos recursos começam a valer a partir do próximo ano. O repórter Cláudio Rocha vai trazer todos os detalhes agora para você. Olá, Cláudio. Boa noite. Olá, Gilvan. Boa noite para você, boa noite a todos. Olha, Gilvan, o texto prevê a cada ano uma maior participação da União no fundo, passando dos atuais 10% para 23% em 2026. Aqui comigo o professor Roberto Silva, vice-presidente do Sintese. Professor, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite. De fato, foi um avanço esse projeto? Sim, depois de muita luta, dos trabalhadores da educação em todo o país, a Câmara conseguiu aprovar um projeto que inicialmente na Câmara tinha problema, foi para o Senado corrigiu e na Câmara foi aprovado um projeto que de fato contempla a luta dos trabalhadores da educação no Brasil, Esse crescimento de recursos da União, na nossa avaliação, é fundamental para assegurar recursos para investimentos na educação que precisa de ampliação dos investimentos. Hoje, os recursos investidos na educação são insuficientes, na nossa avaliação, para assegurar a qualidade que a gente deseja da educação pública. Para o telespectador entender como vai funcionar na prática. Veja, vai funcionar a partir de parte de recursos dos impostos dos municípios, parte de recursos dos impostos dos estados e agora com esse plus de recursos que a União vai estar colocando, chegando até 26%. Isso é fundamental. Só os 10% do Fundeb que encerra esse ano era insuficiente. Por exemplo, Sergipe não recebia recurso de complementação da União. A partir de 2021, com esse Fundeb, Sergipe passa a receber o Estado e os municípios. Isso é muito importante, que a gente sabe que tem municípios que a estrutura das escolas precisa de melhorias. E a ideia desse Fundeb, com o chamado custo aluno qualidade, prevê exatamente recursos para investir nessa melhoria das condições das escolas, das condições do ensino. Então podemos aguardar um avanço na qualidade da educação básica? Eu não tenho dúvida que a forma como o texto de regulamentação foi aprovado, a nossa avaliação é muito interessante, porque amplia o controle social do Conselho de Acompanhamento do Fundeb sobre os recursos da educação. Então a gente vai ter mais poder enquanto representante, que nós temos assento enquanto sindicato no Conselho de Controle Social, não só do recurso do fundo, mas de outros recursos da educação que deve ser investido para também assegurar a qualidade do ensino. Então, que nós tínhamos um problema na lei anterior, que encerra esse ano, que a gente tinha uma limitação do controle social. Com essa nova lei, o controle social se amplia e isso será muito interessante para que a gente fiscalize não só os recursos estaduais e municipais, mas também esse recurso federal. E a gente, com a vinda do recurso federal, tem um outro elemento importante, que é a entrada do Ministério Público Federal nesse processo também de acompanhamento e não só o Ministério Público Estadual. Professor, muito obrigado pelas informações, uma boa noite. Gilvan. Obrigado, Cláudio, pelas informações. Bom, de acordo com a Secretaria Estadual da Educação, a regulamentação do Fundeb permanente foi a melhor notícia para a educação pública em um ano tão sacrificado pelos efeitos da pandemia.